Amém. Pastor Abel. Eu cumprimento a família de Deus reunida aqui em Mutuá com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão na posição de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versos 2 a 18, e em seguida estaremos lendo o capítulo 14, verso 1 até o 5a. Juízes, capítulo 13, versos 2 a 18, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei o nome, de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava afastada no campo, assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? E lhe respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem beberá, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que se cumprir a tua palavra, te honraremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Esse capítulo 14, versículo 1 até o 5a. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse:
viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-lhe, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procuravam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceram, pois, com seu pai e sua mãe, a Tímina, e chegando às linhas de Tímina, até aqui, até essa parte A, tá bom até aqui. A igreja pode tomar assento. Vou somente reler a parte A do versículo 5 para não ficar mal entendido. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. Meus irmãos, temos lido esta boa porção da palavra de Deus, que para nós é uma alegria, uma satisfação, é edificante para nós sempre quando nós podemos nos deter e estar lendo a palavra de Deus, estar meditando sobre a palavra de Deus. É tão raro, é tão escasso esse tempo que nós dedicamos para exame, para a meditação da palavra de Deus, que eu, a contrário senso da regra, costumo sempre, quando prego, fazer uma leitura extensiva, porque é uma oportunidade que nós, de modo geral, temos para fazer uma leitura mais detida da palavra do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para estar meditando com os irmãos sobre este assunto, que é longo, o tempo é escasso, exíguo, e nós vamos procurar ser econômico nas nossas palavras, mas é um assunto muito pertinente para os nossos dias hoje, não obstante tenham acontecido há bastante tempo atrás, há alguns 1000 anos atrás, na verdade. Mas esta mensagem continua ecoando dentro da nossa casa, ecoando no nosso coração, em nossos ouvidos, sedimentando as nossas mentes, ainda hoje, como se tivesse acontecido ainda agora há pouco, ou tivesse acontecido no decorrer da semana. E nós vamos tentar estudar esse assunto com os irmãos. Não é uma pregação efusiva, porque a própria temática nos conduz mais para uma palestra, para uma meditação junto com os irmãos, do que fazer uma pregação efusiva, que não é o nosso caso. O nosso caso é reflexão. O nosso caso é reflexão, é pensar para levar para casa sobre o que pensamos, sobre o que recebemos, para tentar colocar em prática. Não tenho a menor pretensão de trazer aqui para os irmãos o segredo, a solução dos problemas, das dificuldades, visto porque temos aqui na nossa retaguarda homens de alto cabedal de conhecimento e traquejado na palavra, e não serei eu que vou trazer aqui para os irmãos alguma regra, alguma metodologia de procedimento, mas estamos aqui obedecendo ao chamado, ao convite, à convocação, se assim podemos dizer. Foi dito aqui que nós estamos aqui cultuando ao Pai, ouvindo e louvando ao Pai. E agora, o Pai tem escolhido um dos irmãos desta família para trazer o que Ele tem para nós. Um dos seus filhos está aqui para trazer a mensagem do Pai. E ele é o único pai, e aí é que está a grande diferença, que não foi filho. Todos os demais pais, para ser pai, teve que ser filho primeiro. E isso os pais não podem esquecer. Depois que a gente completa a maioridade e assume a maturidade, a gente se esquece que foi filho. E esse é o grande problema. Esta é a grande dificuldade que nós temos de nos relacionar com os meninos, com os garotos, com os adolescentes, com os jovens. Porque a gente se esquece o que foi. A gente se esquece o que
que fez, a gente se esquece o que aprontou, a gente se esquece o que bebeu, a gente se esquece as torturas de caminhadas que a gente cometeu. Mas a gente deve se lembrar que o único que não foi filho, que não teve a oportunidade de errar ou de cometer alguns descuidos como filho, foi Deus, porque Ele nunca foi filho, Ele sempre foi pai. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, temos aqui um assunto familiar. Nessa história que nós estamos aqui detidos, fizemos a leitura, nós olhamos para ela e percebemos que a família, não só para essa, mas essa aqui salta aos nossos olhos, que a família está sempre sendo utilizada por Deus na realização dos seus propósitos. Desta forma, Ele nos mostra que não há dificuldade alguma que impeça o seu agir, mas todo o agir de Deus, todo o propósito de Deus para a humanidade, toda a solução que Deus achou para resgatar o homem, para resolver o problema do homem, para resolver o problema da queda do homem, para resolver o problema da deformação da criação que sofreu por causa da intronização do pecado de modo fortuito na natureza, e toda a natureza foi deformada, inclusive o ser humano, a coroa da criação de Deus foi deformada. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele levantou um projeto e um propósito para a regeneração do homem, para a regeneração, para curar o homem e a natureza da deformação do pecado. E quem Ele escolhe para fazer isso? A família. O próprio conteúdo, o próprio componente vai ser usado como elemento para a transformação, para a ação, para conserto. Ele não vai pegar lá no campo um chá, não vai pegar lá no campo uma erva, não vai pegar alguma medida, alguma tomada de decisão mágica para aplicar sobre o homem para resolver o problema. Não, Ele colocou, incumbiu os nossos ombros a solução do problema mediante a orientação dele. E aí Ele escolhe a família. Ele resolveu separar, escolheu um povo, chamou Abraão. Abraão era um chefe de família, um patriarca, e ele ainda não tinha família realmente, ele era apenas um casal com Sara, mas a família de Abraão vem ser constituída bem tarde, depois que Abraão fez 100 anos. Mas Deus foi lá na casa de Abraão e chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Colocou Abraão na dinâmica do processo dele. E se a gente quer servir o Senhor, se a gente quer fazer a vontade de Deus, precisamos sair da inércia, precisamos sair da rede, precisamos sair do descanso, porque Deus não quer ninguém no sossego, no descanso, na sesta. Deus quer a gente ativo, dinâmico, trabalhando para Ele. E aí Ele chama Abraão, e Abraão, os irmãos conhecem a história, e da descendência de um casal estéril, Deus promete uma grande nação. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Da descendência de um casal estéril, Deus promete. E aí, os irmãos sabem a história. Depois veio Isaac, a descendência, e da descendência nasce Jacó, e assim vai, o Senhor vai se projetando através da família. Até que essa família que Deus projetou, esse povo que Deus planejou, através de Abraão, cresceu e se tornou um povo numeroso. Atravessou pelo deserto. E Deus ofereceu uma terra para esse povo morar. Mas esse povo errante, olhando o mundo, deixando de olhar para Deus, olhando para dentro, para olhar para dentro, mas sempre olhando para fora. E ao olhar para fora, se contaminou com o exterior e ficou no deserto. Uma nova geração nasce, e agora a terra é conquistada, e o grande substituto de Moisés, o general Josué, no final da sua trajetória, fala aquilo que foi já mencionado aqui na
uma oração: olha, vocês escolhem a quem vocês devem seguir. Os seus pais escolheram os deuses dos estrangeiros, mas e vocês estão indo pelo mesmo caminho. Escolhe a quem seguir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com isso Josué estava entregando o bastão da liderança para aquele povo. Ele já havia distribuído a terra entre os príncipes descendentes de Abraão, os filhos de Jacó. Os 12 principados foram divididos, foram separados pela terra, e agora a terra está entregue ao povo, aos príncipes para dominar a terra. Mas não tinha um rei, não tinha um presidente, não tinha um governante, não tinha um líder, não tinha um general. Deus entregou aos príncipes. Foi a ordem que Josué recebeu. E nesse tempo, e a partir daí, mais ou menos entre 270 a 300 anos, o povo ficou ali na terra, sendo liderados por alguma liderança que se levantava. Não tinha uma liderança central. Cada chefe de tribo tinha que tomar conta do seu pedaço da terra e se relacionar com Deus e receber de Deus a direção, mas sempre olhando menos para Deus, olhando mais para fora, olhando mais para os estrangeiros, fazendo aliança com os estrangeiros, pecando, adorando deuses estranhos, trazendo as imundícias do mundo para dentro do habitat da sua terra. E isso contaminou, e essa contaminação trouxe fraqueza para o povo, e essa fraqueza traduzia em invasão do estrangeiro para oprimirem o povo. E dessa vez, nessa história, quem está oprimindo Israel são os filisteus, os tradicionais inimigos do povo judeu daquela época, e continua sendo hoje. Os palestinos são os filisteus. Se a gente for acompanhar a evolução, eles são o povo da Filistia. Continua perseguindo o povo. Continua incomodando os filisteus. Mas, nessa história, Deus agora vê os filisteus invadindo as terras, as famílias, as casas, a lavoura, o gado de Israel, e o povo aí, alguns daqueles mais tementes, mais fiéis, aqueles que estão mais dedicados em buscar solução em Deus, esquecer a solução mundana, e agora dobram os joelhos e consagram ao Senhor, pede uma solução. Aí o Senhor olha, vê lá a casa de Manoá, uma família também de tementes a Deus, um casal temente a Deus, servo do Senhor. É interessante que naquela época Deus se relacionava com os homens. Deus falava era com os homens. Naquela época as mulheres eram colocadas em segundo plano, não tinha voz na sociedade. Ela nem podia falar com um nome estranho. E aí Deus olha, atende o clamor daquela família e resolve. O que ele resolve? Ele resolve a dar a solução para Israel. E aí ele manda o seu anjo, o maravilhoso, nada menos do que o maravilhoso. E esse maravilhoso chega à mulher de Manoá e fala para ela. Apareceu o anjo a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém concederás e darás um filho. E aí no versículo 5 diz: porque eis que tu concederás e darás um filho, em cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, Deus do ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Imagina, irmão, uma nação sendo oprimida pelo inimigo. Agora chega Deus para uma situação humanamente impossível e fala assim: olha, o teu filho vai libertar Israel do poder dos filisteus. Não, olha, o teu filho vai começar a libertar Israel do poder dos filisteus. Quem está orando, pedindo uma bênção a Deus, pedindo uma solução a Deus, os filisteus estão acabando com a minha lavoura, a minha agricultura está sendo espoliada, o meu gado está
pessoas nos oprimem, nos cobram muito preço, um preço muito alto para fazer ferramenta para nós. Cada foice, cada enxada que eles fazem para nós é uma fortuna. Ele leva toda a nossa colheita por uma enxada, por um arado. E como é isso, Senhor? Nós lamentamos, dá um alívio, dá um socorro, Senhor. Senhor, nos livra da mão desse vizinho terrível. É a oração do povo. Não é atual essa oração, irmãos? Ou não? É. E aí Deus chega para uma dessas pessoas que orava e pedia a Deus solução e fala: tu és estéril. Ele nem pergunta: você tem filho? Não, ele já diz: tu és. Ele sabia, ele conhece. O anjo do Senhor, o nosso Deus, sabe o que acontece em nossa família. Ele sabe o métier, todos os detalhes, todas as dificuldades, todos os problemas da nossa família. Ele conhece a nossa casa, ele conhece a nossa limitação, ele conhece os nossos problemas, ele conhece a nossa angústia, ele conhece o nosso sofrer, ele sabe da nossa necessidade, ele sabe de tudo. Tanto é que ele chega para a mulher de Manoá e não pergunta, afirma: és estéril. Ele sabe de tudo, mas tu vais conceber um filho. Diante disso, nós temos algumas lições para tirar. O que nós aprendemos dessa história, então? Nós aprendemos que quando Deus está no controle, o impossível desaparece. Quando Deus entra em ação, como nós ouvimos umas orações aí meio estranhas, mas Deus considera: ó Deus, entra com a ação. Já ouviu essa oração? Ó Deus, entra com a ação. Mandando Deus entrar com a ação. Não é assim que se fala com Deus, mas isso é outra história. Mas quando Deus está no controle, o impossível desaparece. Até o nosso limite, até a nossa alçada, o impossível está lá com sua bandeira hasteada, que não tem vento que jogue no chão. Mas quando vem o Senhor dos Exércitos caminhando em direção ao impossível, o impossível cai por terra e não há mais dificuldade, porque Deus tem a solução. Ele é o Senhor da solução, Ele é o Criador, Ele conhece todas as coisas lhe são sujeitas. E aí Ele diz, dá a solução: és estéril e terás um filho, teu filho começará a libertar Israel. E a regra da sociedade é que as mulheres não podiam conversar com um homem estranho. Agora vamos pensar nesse pedacinho aí que é muito importante para os irmãos. Para alguns irmãos, talvez. Alguém que não tem confiança no seu Deus, não confia em si próprio e muito menos confia na sua esposa. Tem nos seus filhos, mas dá aquele caso na sua esposa. Então, nessa situação, Manoá está lá descansando do almoço. Vem a mulher de Manoá correndo, meia branca, meia vermelha, suando, correndo. Um homem de Deus me apareceu. Veja o versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a do anjo de Deus. Tremenda! Esse tremendo aqui quer dizer, sabe o que quer dizer? Lindo, bonitão, um homem de beleza incomparável. Esse tremendo aqui quer dizer isso. Muito bonito, uma beleza insuportável. Não lhe perguntei de onde ele vinha, e ele também não me disse meu nome. Mas Manoá, vou te contar uma história. Ele me disse que eu vou conceder um filho. Que é isso? Ela vai para o campo sem Manoá e volta grávida. O que é que você vai decidir agora? Vai acreditar ou vai desconfiar? Ou serve ou não serve a Deus, ou confia ou não confia em Deus. A mulher de Deus chegou: olha, o anjo do Senhor, o homem de Deus, esteve diante de mim e disse que eu vou conceder um filho. Uma alegria estampada no rosto. E agora não, o que faz? Talvez
vez, um de nós, o quê? Você falou com um homem, você sabe que não podia falar com um homem, e aquela minha ausência, e ainda vem dizer que vai ter o filho. Você não fez isso, fez. O mais prudente nem acusa, o mais prudente nessa situação faz essa pergunta. Indigente, você não fez isso, fez? Não. Aí ela conta para Manoá tudo que aconteceu no campo, na ausência do seu marido, a entrevista e o contato com aquele homem estranho, que ela nunca tinha visto. Porém ele lhe disse: eis que tu conceberás e darás luz ao filho agora, pois não bebas vinho, nem beba bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazareiro de Deus, consagrado a Deus, desde o ventre materno. Preste atenção nisso. Desde o ventre materno até o dia da sua morte, ele é nascido de Deus, ele é separado de Deus, ele é escolhido de Deus. Foi Deus que deu, não foi o diabo que deu. Preste atenção nisso, confia nisso em nome de Jesus. Quem te deu os teus filhos não foi o diabo, foi Deus. É a responsabilidade de Deus, ele te deu e ele passa para você a responsabilidade. Cuida dessa responsabilidade, que Deus vai restituir teu filho se teu filho se perdeu. E se não se perdeu, Deus vai guardar o teu filho para que não se perca. Porque Deus não desperdiça. Desperdício é coisa nossa. Deus não joga nada fora, Deus não desperdiça nada, Deus não joga a conversa fora, Deus não conversa fiado. Tudo que Deus promete, cumpre. Precisamos estar sensíveis ao agir de Deus. E Manoá foi esse homem abençoado. Ao ouvir essa notícia, alvissareira talvez numa outra situação, mas essa notícia intrigante. Veja o versículo 8. A postura do homem de Deus. Então Manoá orou ao Senhor. Manoá orou ao Senhor. Manoá não esbravejou, Manoá não xingou, não chamou a mulher de vadia, de mundana, de traidora. Manoá não colocou dúvida na sua mulher. Manoá não esbravejou, não xingou, não falou nada. Manoá foi à presença de Deus. Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste a minha mulher venha outra vez e nos ensine como devemos criar, qual é o modo de criar, de educar o menino que há de nascer. Manoá acreditou na promessa. Manoá não defamou sua mulher. Ele tinha direito, irmão. Ele tinha direito de mandar Manoá embora e botar na praça, e a praça levar os anciãos e ser apedrejada. Ali mandava, ali dava essa condição para ele. Mas ele não fez isso. Ele acatou o impossível para o homem e o possível de Deus. Então nós precisamos estar sensível ao agir de Deus. A mulher de Manoá percebeu que aquele ser misterioso que a abordou era divinamente sobrenatural. Também nós precisamos observar que devemos submeter a Deus todas as nossas questões e carências familiares, não as mais difíceis, mas todas. Entre elas, as bênçãos. Entre elas, ninguém precisa se pronunciar. Eu só vou fazer uma pergunta. Nós estamos no meio do ano. É bem verdade que agora o currículo de escolar está diferente da nossa época, cabeça contra cabeça, mas estamos no meio do ano. Vamos entender que tem as provas parciais no meio do ano. Qual dos pais, e as férias aí foi anunciado a EBF, qual dos pais chegou para o seu filho, vem cá, vamos agradecer a Deus pelo resultado do seu aproveitamento na escola.
É isso que o menino vai estudar. Você só tira lá da rua, filho, cara, você tirou quanto? Ah, papai, eu estudei, tirei 7. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graça porque o meu filho alcançou a nota para ser aprovado. Não alcançou a nota máxima, porque nós certamente vacilamos. Mas, Senhor, abençoa meu filho, abra a mente do meu filho, para que na próxima prova ele seja bem melhor sucedido e o teu nome seja glorificado. Mas, Pai, mediante a essa bênção, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Mas nós temos mania, meu pai, meu filho está muito obediente, ó Senhor, dá amadurecimento dessa criança, essa criança está rebelde. Não, vamos apresentar tudo a Deus. Fazer como manual, orar ao Senhor, apresentar a Deus. Mas não podemos omitir de Deus a nossa família. É bobagem, irmãos, é bobagem esconder de Deus. Mostra logo para Deus. Deus, tu sabes, tu conheces, está vendo tudo, tu sabes de tudo. Nós devemos estar dentro da nossa casa, irmão, não ter Deus como visita, não ter Deus como alguém que é estranho, como Marta fazia. Um grande erro de Marta é tratar Jesus como visitante. Marta correu para a cozinha, preparar um docinho, preparar uma sobremesa, preparar um almoço melhor, tirar a poeira do móvel, ajeitar o forro do sofá, para Jesus ficar mais sentadinho, mais acomodado, para não preparar a desarrumação da casa. Mas Maria perguntava assim: fala para mim, fala que a tua serva ouve, Senhor. Que bom o Senhor está aqui. O Senhor faz parte dessa casa, Marta não. Marta, Maria cuidou de Jesus como parte integrante da casa. Marta cuidou de Jesus como visita da casa. E o mal que nós cometemos é considerar Jesus visita a nossa casa. Nós devemos chegar em casa hoje, quando meter a chave na vontade de ser Jesus que eu vou entrar. Jesus, o senhor está aí? Mas o senhor está, Jesus? Quando a gente chega em casa e sabe que tem alguém, Alcineia, onde você está, Alcineia? Minha casa é um pouco grande, a gente se perde lá. Alcineia, onde você está, Alcineia? Se bem que eu já sou aqui encontrado, né? Tanto tempo. Aliás, abrimos um parênteses aqui. Deixa o parênteses para depois, porque a hora já foi. Mas olha, estou falando alguma coisa estranha, irmão. Você chega em casa e encontra Jesus em casa. Quando a gente chega em casa, a nossa casa nunca deve ser considerada escura, porque a luz deve estar lá dentro. E ele conhece tudo. Deixe tudo as claras para o Senhor. Não trate o Senhor como pessoa estranha. Essa é uma grande dificuldade. Devemos ter essa habilidade. Mas eu queria falar uma outra coisa que me chama a atenção. Devemos esperar sempre nele, com paciência e confiando. Preste atenção nisso. Devemos sempre esperar nele com paciência e confiando que ele sempre, a seu tempo, nos dará o melhor. E o melhor nem sempre é o que eu quero, mas ele vai nos dar o melhor. Porque, irmãos, se existe produto original, se existe produto de altíssima e primeira qualidade, é o produto que vem do céu. Não tem da China lá, não tem do Paraguai, só tem coisa boa. Confia no Senhor. O que diz o Salmo 37? Eu dedico para os irmãos que isso aí já está para o final da mensagem. Mas o que diz o Salmo 37 a partir do verso 3 até o... Vamos ver. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados
mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É isso que o papai tem para a gente. É isso que o papai tem para você. O que mais nós aprendemos? Nós aprendemos que o temor do Senhor é a porta da bênção. Quer receber bênção? Teme ao Senhor primeiro. Não queira ser um pidão para depois ser um comprometido. Seja primeiro comprometido para depois pedir. Nem precisa pedir. Se comprometer com o Senhor, entender o Senhor, Ele satisfará os desígnios do seu coração. Mas nós não podemos usar Deus como utilitário, irmãos. Deus é a solução. Deus é a solução para todas as nossas questões. E Ele é o resultado. É o único que tem a questão e o resultado, tem o problema e tem a solução para nós. Ele recebe os nossos problemas e nos dá a solução. Ele soluciona, Ele satisfaz os anseios do nosso coração. Então nós devemos observar os preceitos do Senhor. Então vamos entender aqui essa história um pouquinho mais, um pouquinho só mais. Eles já guardavam os preceitos bíblicos neotestamentários, tanto Manoá quanto a sua esposa já guardavam. E por antecedência, por antecipação, os preceitos bíblicos que Paulo normatizou em Efésios. Muito antes de serem publicados esses preceitos, Manoá e sua esposa já os observavam. Tanto que a esposa submeteu-se ao seu marido e Manoá respeitou e protegeu a sua mulher. Determinação paulina. Mulheres, sujeitai a vossos maridos. Maridos, amai a vossa esposa com a própria vida. Honra, respeita. Não escorraça, não bata, não agride, não ofenda, mas respeite, honra. Na segunda aparição do anjo, a mulher de Manoá dá esse exemplo. Ela, primeira vez, encontrou com o anjo. Aí Manoá ouviu e orou ao Senhor. Ela participou, ela percebeu a oração. Agora, há um compromisso de Manoá com Deus e Deus com Manoá. Agora a mulher de Manoá se afasta do cenário e ela deixa o problema agora entre Deus, Manoá e Deus. Mas Deus vai à contramão desse entendimento e atende a oração de Manoá, mas de uma forma diferente. Deus não atende a oração de Manoá como ele queria, mas atende como ele quis, como o Senhor quis. Então Manoá orou ao Senhor e pediu que o Senhor voltasse outra vez a ele, para confirmar se era mesmo o anjo do Senhor e dissesse o modo de criar o menino. Deus respondeu a oração. Um certo dia, a mulher de Manoá estava lá no campo e Deus aparece e fala: opa, me chamou, estou aqui de novo. Apareci. Aí ela: peraí, dá licença, Senhor. Espera um pouquinho aqui que eu vou comunicar meu marido. Tenho um compromisso agora. Saiu correndo, antes ela se deteve a autoridade daquele homem e ouviu. Agora não. Agora, como ela tinha um pacto de submissão com seu marido entrou no esquema e agora: não, Senhor, por favor, não posso atrapalhar, não posso adiantar as coisas. Espera aqui, vou lá chamar meu marido. Correu, olha, eis que aquele homem que me apareceu
Não disse. Diga a ele que daqui a pouco eu vou lá. Manda ele esperar que eu vou lá. Quando eu terminar meu trabalho aqui, quando eu terminar meus afazeres, eu vou lá. Tardinho, manda ele me esperar de tardinho, eu vou lá. Não. Manoá se interessou pelo problema da sua esposa. O problema da esposa dele era problema dele. E ele imediatamente saiu correndo, acompanhando a sua mulher para o local onde estava o anjo. E ele chega: és tu? Agora não é, mas olha, Senhor, esse aqui é meu marido. Apresenta aqui o meu velho Manoá. Não. Ela veio, saiu correndo e ele na frente. E agora quem tem a palavra é ele. És tu? Aquele que o homem de Deus que apareceu a esta mulher? Sim, sou eu. Então, por favor, diga-me o que devemos fazer com o menino. Aí, outra vez, o anjo do Senhor, que não joga com dessa forma, o Senhor não joga com dessa forma, repetiu a mesma coisa que tinha falado para a mulher de Manoá. Mesma coisa. Só fez uma reedição da profecia. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que há um posicionamento de regras, de lugares, um lugar que cada um de nós dentro da casa precisamos assumir. O lugar da mulher e o lugar do marido. O lugar da mulher é para servir e cuidar, gerir, administrar a casa. O lugar do marido é para suprir, para ser o administrador, o gerente que administra a casa e a mulher. Mas o homem, ele é o gerente, ele é o gestor. A ele compete a responsabilidade. Nós temos visto muitas coisas por aí, as mulheres atrapalhando o caminho dos homens, os homens passando por cima das mulheres, a mulher vai tomar as iniciativas. Não, cada um no seu lugar. Esse é o preceito bíblico que eu vi aqui. O Elias fazendo alusão ao casal de irmãos que veio lá do Maranhão, 51 anos, né? E aí ele fala: oh, que beleza, que maravilha, 51 anos, uma coisa fenomenal, fora da... Que isso, irmão? Isso é um projeto de Deus. E aí eu vi por escondado: oh, 48, né? 49 anos, pastor Dilson e Ivanilza. Deus está aqui de casamento, tá bem? Oh, tenho 39 anos de casamento com o nosso ideia. Oh, 43 anos. Que isso, irmão? Não há admiração. 50 aqui, ó. Não, mano, isso não é nada sobrenatural. Isso é o natural de Deus, porque o casamento que Deus projetou é perpétuo. Perpétuo, é perene. O que Deus separou, quem é o homem que Deus ajudou? Quem é o homem que separa? E se o homem separa? Se o homem separa, ele vai ter que se ver com Deus. Desculpa, mas a palavra diz: o que Deus ajudou, não separe o homem. Quem é o homem para se colocar no lugar de Deus? O homem que encontrou, eu disse na sexta-feira, esse detergente, solvente do milagre de Deus. Deus faz o milagre do casamento, a união que no casamento promove. O que é dois virar um? É a matemática de Deus. Uniciar o homem e a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora meu homem bota um detergente chamado divórcio e separa, cada um do seu lado, acabou. Não tem milagre de Deus. Essa gente vai dar conta perante Deus. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha, irmãos, tem muita gente boa que vai dar conta desse negócio de divórcio para Deus. Porque a palavra é irredutível, é inegociável. O que Deus ajudou não separa o homem. Se tem alguém aqui pensando em divórcio, joga essa ideia fora. Porque se você tentar o divórcio, você vai para o inferno. Desculpa, mas quem se volta contra a palavra de Deus, quem não obedece, quem quer chamar? Desobediente. Bom, finalizando. Não há mais tempo, Deus já acabou. Nosso comportamento em casa deve ser exemplar, irmãos. Para tudo, devemos buscar a orientação do Senhor para criar, educar e orientar nossos filhos.
Devemos fazer isso inegociavelmente. Educar, criar, educar e orientar. São estágios. Criamos, educamos, depois de certo ponto, orientamos. A orientação é referencial. Recebe quem tem a referência, ou não recebe quem é rebelde. Mas a orientação tem que ser dada. Ela não pode ser imposta, mas a educação tem que ser imposta. A educação é obrigação. Mas Sansão cresceu. Então, meus irmãos, eu falei no início que os filisteus estavam oprimindo Israel. E Deus fala para a mulher de Manoá que ele iria nascer e começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, Deus levou 20 anos para responder a oração do povo, para colocar a solução que ele traria para o povo em funcionamento. Porque naquele tempo, só depois dos 20 anos, o homem poderia ser considerado um homem de guerra. Ele poderia representar seu país, a sua sociedade, só depois de 20 anos. E a mulher de Manoá teve que esperar 20 anos até Sansão se tornar um homem. Aí quando Sansão se torna um homem, ele é um escolhido de Deus, e perdoe pela passagem, mas isso que nós precisamos dizer. E Sansão era escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. E quando ele completa a idade para libertar o seu povo, ele não liberta o seu povo, ele faz aliança com o inimigo. Ele casa com uma das filhas dos filisteus. Os pais ainda repreendem: meu filho, não cometa essa temeridade, não cometa essa alucinação, não casa com a filha do inimigo, é uma loucura. Você é o libertador de Israel, vai casar com a minha filha do inimigo. Aí no mundo isso vale. Se você não pode com o seu inimigo, alie-se a ele. Mas que Deus nos livre de nos aliar com inimigos de nossas almas. Pobre do crente que se alie com o inimigo. Já está perdido. Para nós, na igreja, cristão, oprimido, aliar-se com o inimigo, esse ditado não vale. Se você não aguenta com o seu inimigo, alie-se, ele não pode. E Sansão aliou-se, foi fazer aliança com as filhas dos filisteus. Ele tinha. Agora então, a mãe do Manoá, não pode ser. Meu filho se casando com a filistia? Não pode. Mas Deus falou que vai libertar Israel. Foi Deus que falou. Mas eles tinham um sacerdócio a cumprir. E lhe eram pais. Sansão chega e fala: mamãe, papai, achei uma mulher. Achei uma garota bonitona, uma morena lá dos filisteus, lindona, cabelos negros, olhos grandes. Olha, uma linda moça. Quem? Lá de Timna, uma filistia. Não. É melhor casar com as branquelas aqui do povo judeu, ou pelas barras, mas aquela morena bonita lá, não aquela. É aquela que eu quero e tem que ser. Pode ver aqui, no finalzinho do versículo 3, ele fala: toma-me esta, porque só desta me agrada. Fez uma malcriação para os pais. Vai dar, meu filho? Então você vai ter que se ver com Deus, porque você é escolhido de Deus. Você está recalcitrando contra os planos de Deus. Você está se colocando contra o caminho de Deus. E cai daquele que cai na mão de Deus vivo. Mas Sansão era escolhido de Deus, irmãos. Quando se olhava para Sansão, está perdido, irremediavelmente perdido. Casou com o inimigo, casou com a filistia. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Não é isso? A primeira mulher morreu. Depois se envolveu com a prostituta, depois se envolveu com a traidora, que foi Dalila, e por fim caiu na mão do inimigo. O inimigo humilhou Sansão. O inimigo tripudiou a moral de Sansão e a moral de Israel. Mas Deus tinha dito que ele começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus falou. Se você vê lá no final do capítulo 16, você vai ver a história. Sansão foi preso, perdeu a visão, ficou humilhado, perdeu as forças, perdeu o cabelo, depois o cabelo cresceu, o poder de Deus voltou a Sansão. Sansão se humilhou, se arrependeu, pegou e quando ela falou: ah, Senhor,
Fábio. Israel foi liberto do poder dos filisteus. No final da vida de Sansão, Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Podia ter sido muito mais fácil, podia ter sido muito melhor, muito mais honroso, mas escolheu um caminho espinhoso. Sofreu os espinhos do caminho, mas teve que se ajoelhar. Em Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, porque só eu sou o Senhor Deus. E olha, eu digo mais, meu povo, porque diante de mim toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Sansão fez isso no finalzinho, no esquema de toda a sua vida. Só o Senhor é Deus. Então eu pergunto: qual é o lugar de Jesus na sua família? Aos domingos, às terças-feiras, no dia da escola dominical, no dia que tem culto doméstico, no dia que tem culto nas lares? Ou Jesus tem um lugar cativo na sua casa? Existe uma segunda pergunta que eu faço para os irmãos: existe um lugar reservado para Jesus em sua casa? Se você não tem resposta, se você está meio duvidoso, Apocalipse 3, 20 dias: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta e me receber, eu entrarei e sentarei à mesa com ele e cearei com ele. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer morar na sua casa. Jesus quer almoçar com você. Jesus quer jantar com você. Jesus quer tomar café com você. Jesus quer tomar leitinho quente com bolacha, com creme crack na hora de dormir. E Jesus quer dormir com você. E eu conheci uma colega da minha filha que ela fazia uma oração muito interessante. E eu não consigo deixar de lembrar dessa oração. Estava um monte de estudantes na minha casa. E estudante, você sabe, é irreverente, mas são tementes a Deus. E aquela moça, na hora da sua oração, lá, paizinho querido, muito obrigado por estar aqui na casa do tia Bel, da tia Alcineia. Muito obrigado por estar aqui na casa da Cíntia, Senhor. Nós tivemos um dia alegre, muito agitado, mas agora, papaizinho, vem dormir com a gente. Oh, que sabedoria, que delicado. Papaizinho, vem dormir com a gente. Aí a outra falou assim: ei, fulana, ei, Ana Paula, Deus não dorme. Ah, mas enquanto eu durmo, ele me acalenta. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus pela palavra trazida aos nossos corações nesta noite. Palavra bíblica, uma reflexão. Mas antes de passar o trabalho do pastor, nós estamos encerrando. Eu quero fazer um convite. Se por acaso tem alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus, que ainda não pode chamar a Deus de papai, ainda não pode pedir a papai para acariciar, acalentar você de noite, hoje é a oportunidade. Jesus está aqui. Ele não quer ser um visitante esporádico na sua casa, mas ele quer ser um habitante permanente, um morador, um residente. Jesus está aqui para recebê-lo. Alguém nesta noite que quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Este é o momento. A gente não vai alongar, porque as nossas horas foram, o tempo passou, e a gente tem que fazer as coisas com decência e ordem. A gente não pode deixar de fazer esse convite, porque todos que estamos aqui, um dia recebemos esse convite, é por isso que nós estamos aqui. E a cada culto a gente faz esse convite, porque nós temos a certeza que Deus fala, que Deus opera, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e não mudou. É por isso que a gente faz esse convite. Mas se você está aqui no Senhor Jesus, a gente pede ao Senhor que Ele conceda mais uma oportunidade. Queremos agradecer aos nossos visitantes que estiveram conosco, os pais da Francisca que vieram lá do Maranhão, né? Eles estão do lado do Brasil, que se fala melhor português. Talvez um dia eu vou lá tirar para um dos nossos irmãos visitantes que estiveram aqui, a Alcineia, a Nilda, os demais irmãos, o Abel, o presbítero, a sua família. Agradecemos também aos irmãos que estiveram aqui, prestigiando esse trabalho da Escola Bíblica Dominical, que é o culto da família. Que Deus abençoe. Quero agradecer particularmente ao pastor Abel, porque ele está
A saúde dele também não estava muito boa, já que é de saúde, mas ainda assim ele esteve conosco durante a noite. Nós agradecemos muito pela sua dedicação. Agora eu passo a palavra ao pastor Adilson para as considerações finais, já pedindo perdão ao pastor, desculpa ao pastor por ter passado um pouco do horário de nossa luta. Pai do Senhor dos irmãos, essa vez passa. Deus abençoe a todos. Temos esses pedidos de oração aqui, vamos apresentá-los ao Senhor. E estejamos aqui amanhã pela manhã, curso à noite e o culto de instrução bíblica na próxima terça-feira. Vamos estar em pé. Uma vez mais, obrigado, Abel. Assim, nossos varões, atenção, varões, acabou a licença plena, acabou a palhaça licença plena, foi prorrogada por algumas vezes mais. Queremos contar com todos os irmãos aqui na quarta-feira. Eu tenho um exame para fazer quarta-feira, mas dependendo do após o exame, eu devo estar aqui também com os irmãos na quarta-feira à noite, esperando os irmãos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. O nosso presbítero está orando. Como é? Mário César, que bom ver você. Engraçado como é que ele está, né? Tem alguns anos atrás, vai fazer 25 anos, que chegou aqui bonitinho, novinho, cabelo pretinho. Eu fiz o casamento dele. E agora, já quer que eu toque as alianças mês que vem, né? Não, deixa com o senhor. Meu querido, olha, cabelo preto. E que o Senhor despeça da sua paz. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. A minha família carece das orações que mais carece. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai bendito, queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade rica na tua casa, ó Deus, em que participamos, Senhor, te louvamos, te adoramos pela palavra que foi pregada. Obrigado, Pai querido, por tudo. Queremos te apresentar, Pai, esses pedidos de orações, ó Deus. Eu não sei, Senhor, eu não conheço, mas tu sabes, tu podes, ó Deus. Entra com providência, Senhor, trazendo solução, Senhor, resposta, Senhor, para os teus filhos, Senhor, que te apresentam esses pedidos de orações, Pai amado. Entra com providência e dá vitória, Pai querido. Despeça-nos, ó Deus amado, bendito, na tua paz, dá um retorno, Senhor, tranquilo ao nosso lar. E permita-nos, Pai querido, a voltarmos de novo a esta casa de oração para te adorar, te exaltar, te bendizer na beleza da tua santidade, Pai amado. Assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Inclinemos a nossa cabeça para a bênção apostólica. E assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consoladoras e confortadoras promessas do Santo Espírito sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus disse comigo: amém. Convide seu irmão a se retirar do santuário dele e a cantina, visite a cantina e a